Olá, pessoal! Vocês conhecem como fazer o preenchimento automático do gráfico de barras no Excel? Por exemplo, eu tenho uma meta e tenho um resultado. Se eu atingir a meta, fica verde. Se eu não atingir, fica vermelho. Você sabe fazer isso automático? Não? Quer conhecer mais? Dá uma chegadinha aqui que eu vou ensinar vocês, tá bom? Bom, galera, esse exemplo é muito comum, onde a gente tem vendas de produtos de A até E. Eu tenho as vendas reais em porcentagem e tenho algumas metas que foram estabelecidas. Fazer o gráfico é muito simples. Vamos fazer juntos aqui esse gráfico, tá? Eu vou inserir gráfico de coluna. Eu vou selecionar dados. Coluna esquerda. Eu vou colocar o título, né? Vamos colocar primeiro os valores reais. Agora eu vou selecionar, né, esses valores. E à direita eu vou selecionar os produtos, que é de A até E. Bom, esse é o gráfico convencional, né? Normalmente a gente faz isso. E algumas pessoas, quando vão fazer a análise se bateu ou não bateu a meta, se pinta, né? Por exemplo, se a gente está falando de vendas, quanto maior, melhor. Isso é muito importante, né? A gente ter essa definição. Eu vou até considerar aqui, eu vou colocar um íconezinho de uma seta para lembrarmos que estamos com o seguinte conceito. Quanto maior meu resultado real, é melhor. Mas quanto mais vendermos, melhor. Se minha meta era 80, se eu vendi 88, fantástico. Se a meta era 70% e eu vendi só 60% do produto B, já não foi tão legal. Então, como normalmente as pessoas fazem? Elas, por exemplo, chegariam aqui só no gráfico A. Deixa eu dar 2 cliques aqui, tá? Pronto. Colocaria, no caso, verde, né? Verde no primeiro. O outro não foi muito bem, seria vermelho. E assim vai. Mas se eu mudar aqui o resultado, digamos que eu errei, não era 88%, aqui foi 50%. Ele modifica, né, o tamanho do gráfico, mas não modifica a questão de ser vermelho ou verde. Então teríamos que fazer manualmente a pintura do gráfico para colocar vermelho. Mas o Excel, nosso objetivo é sermos práticos, ter velocidade nas execuções. E é isso que eu quero mostrar a vocês, tá? Então, vamos para a prática, como resolver e deixar o preenchimento automático. Primeiro ponto, esse conceito de quanto maior, melhor, é fundamental. Porque a gente vai criar agora uma nova coluna aqui do lado. E essa nova coluna eu vou chamar ela de abaixo da meta. Bom, eu vou esticar um pouquinho aqui. Vou deixar aqui, tá? O que essa coluna representa? Na vida real, prática, vocês terão diversas situações. Para construir, né, esse gráfico automático, vocês vão precisar inserir essa coluna, que ela vai ser sempre a questão negativa do processo. Por exemplo, se eu falar de vendas, o que é negativo? Abaixo da meta. Mas se eu estivesse falando, por exemplo, de consumo de combustível, se eu fiz abaixo da meta, isso é uma coisa positiva, né? Então, por que eu estou falando isso? Essa coluna que vai ser adicionada, ela sempre será uma situação negativa, né? Por exemplo, em vendas, o que é negativo? Abaixo da meta. Em consumo de combustível, o que é negativo? Acima da meta, porque quanto mais eu consumir, pior. Então, a primeira percepção, o primeiro conceito é justamente esse. O que é abaixo, o que é negativo? Se é abaixo,
ou acima da meta. Por isso que eu coloquei isso para eu lembrar que esse indicador, quanto maior, melhor. Bom, feito isso, a gente vai utilizar a função se e vamos fazer a seguinte pergunta. Se o meu valor, o seguinte teste lógico, na verdade, né? Se o meu valor real ele for menor, né? Porque é justamente a coisa, o conceito negativo, né? Se o meu valor real for menor que a minha meta, ponto e vírgula, ele foi para o próximo argumento, né? O que eu quero que aconteça? Se ele foi menor, eu quero que apareça o valor real, né? Eu quero dar evidência apenas ao contexto negativo. E o contexto negativo da situação é ser abaixo da meta, não conseguir vender o que estava planejado. Então, se real for menor que a meta, eu quero que apareça o valor real, que vai ser o valor abaixo da meta. Mas, se isso não for verdadeiro, se essa sentença não for verdadeira, eu quero que esse valor fique não disponível. Esse não disponível, pessoal, ele significa justamente um valor que não vai estar disponível para análise. Aí você pode falar, poxa, Gustavo, não seria legal então a gente ter colocado aspas vazias, aspas duplas vazias, para ele ficar vazio? Não, porque vazio ele só não aparece, mas ele é um valor, né? O não disponível não é um valor, é realmente um resultado não disponível, né? Então, por isso que eu estou colocando isso na sentença, tá? Então, eu vou usar a função não disp, tá? Eu dei aqui um zoom, vou dar um zoom aqui, só para... Essa é a função, tá? Não disp. Aí você vai colocar um outro parêntese e vai fechar o parêntese geral, tá? Deixa eu voltar aqui o zoom. Beleza? Dei um ok. Perceba que ele saiu, né, em 0,5, que na verdade é a mesma coisa que 50%. Vou só transferir aqui para porcentagem. Vou deixar sem casas decimais. Vou dar um ok. Bom, eu vou arrastar para baixo porque todas as minhas referências são relativas. Olha que interessante, né? Quais foram... Esse valor está abaixo da meta? Está, né? A gente mudou ali antes, então está abaixo da meta. Vamos deixar esses 80% por enquanto. Esse 50% para uma meta de 80%. Então está abaixo da meta, ele apareceu. O 60 está abaixo da meta, ele apareceu. O 84 está abaixo da meta, porque a meta é 85 quase, né? Mas os produtos D e E, eles ficaram não disponíveis justamente porque eles estão acima da meta. Então, a função está ok. Tá, e agora o que é que eu vou fazer? Com aquele mesmo gráfico que a gente iniciou, eu vou adicionar, né, esses dados de abaixo da meta. Então, eu venho no botão direito no gráfico, selecionar dados, vou clicar em adicionar e abaixo da meta. Agora eu vou selecionar, né, os valores e ele vai ficar dessa maneira. Pronto, aí você vai falar assim, poxa, Gustavo, ok, mas eu não estou vendo as coisas automáticas, né, ainda. Tá, realmente, de fato. Mas vamos agora fazer o que eu falo da primeira análise e depois eu vou mostrar o conceito de como transformar. Perceba que nas colunas que estão abaixo da meta, eles estão aparecendo duas colunas, tá? Vamos fazer uma brincadeira, ó. Quem está abaixo da meta? Produto A, B e C. Duas colunas em A, B e C. Os produtos que não estão abaixo da meta, ele só aparece uma coluna. E esse é o conceito, né? Porque justamente isso. Ele está não disponível, não é que ele está vazio, né? Não é que é um valor zero. Ele só está não disponível, então ele não aparece no gráfico. Vamos voltar esse valor aqui real, vamos colocar ele em 85% para ficar acima da meta. Observe o que vai acontecer com a coluna A aqui. Automaticamente ela some porque ela passa a ser um valor não disponível.
Ok, mas ainda está um pouco distante do gráfico, né? Vermelho e verde, né? Bateu meta verde, não bateu meta vermelho. O que a gente vai precisar fazer nesse momento? Você vai clicar em qualquer uma das colunas, tá? Clica com o botão direito, vai formatar a série de dados. Nesse formatar a série de dados, vou dar um zoomzinho aqui, perceba que do lado direito ele vai aparecer sobreposição das séries. O que significa esse menos 27%? Esse menos 27% significa que eles estão afastados, né? Se eu colocar aqui menos 10%, percebeu? Ele continua afastado, mas ainda é bem menor. Se eu botar 5%, ó como ele vai se aproximar, se aproximou mais ainda. Se eu botar 0%, ele vai ficar totalmente colado. Show de bola. Porque eu falo da sobreposição. Então, se eu colocar aqui 10%, olha o que vai acontecer. Vou botar 20%. Ele agora vai se sobrepondo de forma positiva, né? Se eu coloco negativo, ele afasta. Se eu coloco positivo, ele vai um na frente do outro. Eu quero que ele fique 100% na frente do outro. Então, a sobreposição de séries vai ser 100%. Ó o que aconteceu. Vou voltar aqui e vou deixar aqui 50%. Ó, tá metade, metade. Quando eu botar 100%, olha o que vai acontecer. Ele fica totalmente sobreposto. Bom, maravilha. Já tá ficando uma coisinha mais visual, né? Mas ainda tem um processo, tá? A gente agora vai pintar os gráficos. E a gente vai pintar de uma forma bacana que eu vou mostrar a vocês. Você vai clicar ainda, tá? Do botão direito, formatar série de dados. É o mesmo campo que a gente estava. Vou dar um zoom aqui. Só que eu não vou colocar sobreposição de séries, já tá ok. Eu vou aqui, né, nessa latinha, né, que é a linha de preenchimento. E eu vou colocar opções de série. Observe que ele aparece os nomes das categorias. Ó, série real. O que é a série real? Essa série aqui, tá vendo? É a série do valor das vendas. E a série abaixo da meta, que é aquela coluna que a gente inseriu, né, nova. O que acontece? Qual é o conceito? Eu preciso que vocês nesse momento entendam. Qual é o conceito desse momento? O que está acontecendo com o gráfico agora? O gráfico acontece o seguinte: quando o valor ele é acima da meta, o que é abaixo da meta fica não disponível. E só vai ficar visível o valor real. E quando o valor é abaixo da meta, ele vai ficar só visível o valor que é abaixo da meta, né? Também é um valor real, mas ele foi mascarado pela série abaixo da meta. Então, esse é o grande segredo de deixar automático, tá? Em prática, como é que a gente faz? Seleciona um valor real. Selecionei. Só que eu vou aqui clicar em preenchimento. Deixa eu tirar aqui um pouco do zoom. E perceba que ele está em azul, tá? E eu não quero que ele fique azul, eu quero que ele fique verde. Então eu vou clicar aqui em verde. Olha o que aconteceu. Todos os valores que estão como real, ou seja, que não estão abaixo da meta, ele ficou verde. Eu vou seguir da mesma maneira, só que agora para a série abaixo da meta. Quando ele ficar abaixo da meta, eu quero que ele fique o quê? Vermelho. Vou botar esse vermelho aqui. Vou fechar. Agora já temos o gráfico verde e vermelho. Eu vou mostrar uma coisa que eu gosto de fazer rapidamente aqui, tá? Para um tipo de gráfico como esse, que são poucos valores, eu vou excluir as legendas, né, e os rótulos que a gente tem na lateral, as linhas de grade. Vou clicar com o botão direito aqui em um valor positivo.
né? E vou adicionar rótulo de dados. Vou dar um zoom. Vamos dar um negrito também aqui e um zoomzinho. E um zoom não, e aumentar um pouco a letra. Legal. Por enquanto é o que eu queria ver. Uma outra coisa, né? Os valores estão muito afastados, né? Eu quero aproximar mais. Então vou formatar a série de dados, o botão direito. Olha aqui, ó. Largura, né? Então eu vou reduzir. Opa, deixa eu só tirar aqui o. Eu vou só reduzir essa largura. De 219 eu vou botar para 100. Percebeu o que aconteceu? Quando eu diminuo a largura, né, eu tenho menos espaços, largura do espaçamento. Quando eu diminuo a largura do espaçamento entre os gráficos, eu aumento a minha área de gráfico. Eu vou deixar aqui 50%. Beleza. Tá? Ok. Então, mais ou menos é o que eu quero. Mas vamos ver se está certinho mesmo? Vamos lá, vamos fazer um testezinho. Digamos que a minha meta do produto B... Eita, eu coloquei errado. Não era para ser 70%, era 50%. O que deve acontecer aqui? Se é 50% e eu vendi 60%, é para o produto B o gráfico ficar verde, porque eu vendi a mais. Vamos ver se vai ficar de forma automática? De forma automática ele ficou, né? Ele não mudou o valor, eu mudei a meta. Mas vamos imaginar que o produto poxa, na verdade eu não vendi 93. Na verdade eu vendi 80. Vamos trocar? O que deve acontecer aqui com essa coluna? Quando der o Enter, ela deve ficar vermelha. Vamos ver se vai ficar. Ficou vermelha. Tá, pessoal? Então esse é o grande segredo do preenchimento automático no gráfico de barras, né? Então se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo. A Versátil, ela tem como missão, né, ajudar e desenvolver as pessoas através dos treinamentos. Estaremos postando diversos vídeos também para mais dicas de Excel, de Power BI. Muito obrigado, espero que essa dica ajude você no seu dia a dia.